uma questão até de paixão, né? Porque você trabalhar, né, nessa linha de educação, como educadora nesse segmento, é uma. Quer dizer, trabalhar na educação, ser professora, né, ser mestre, ser uma docente, já é uma coisa bastante complicada no nosso país, né? A gente já vive momentos muito absurdos com relação à educação e tal. E quando você decide trabalhar na educação de um segmento tão especial, tão necessário, tão diferenciado, né, digamos assim, porque realmente existe um traço diferenciado no tipo de educação que você promove, não é verdade, Cléo? Ô, Cláudio. Mas daí o que acontece? Daí, nesse caso aí, como é que foi para você se engendrar? Porque antes disso você acabou tendo que conhecer esse meio, né? Como é que foi, despertou essa paixão? Porque a paixão vem, mas ela não desperta assim do nada, né? Vem de uma vivência, não é verdade? Como eu falei, verdade, eu fui até a PAI uma vez para fazer um voluntariado, Uhum. né? Eu comecei a fazer o voluntariado e fiquei durante 6 meses fazendo esse voluntariado e vi que realmente era aquilo que eu queria para minha vida, né? E baseado no que eu comecei a ver dentro da instituição, aquelas crianças que necessitavam tanto de amor, de carinho e de alguém mais para poder conversar com eles, eu fui atrás, eu comecei a estudar. E aí eu comecei a estudar e daí em diante eu fui me aprofundando cada vez mais na educação especial e realmente, Osmar, é um diferencial, porque você dá aula numa instituição, entre aspas, normal é uma coisa, né? Uhum. Agora, você entrar dentro de uma PAI e ver a situação que é das crianças, o que eles precisam, faz com que a gente se apaixone pela causa. E foi isso que aconteceu comigo. Pois é, pois é. Mas só que tem um outro diferencial ainda. Quando a gente está falando de APAE, a gente está falando de dificuldades enormes que você deve ter enfrentado por aí, né? Você viu o dia a dia na APAE, né? Quando você foi voluntariar por 6 meses. Então daí você viu a real necessidade, né? Você vê que é o tipo a situação, a verdade é a seguinte, Cláudio. Se não tivesse a PAI, eu fico imaginando como é que seria a situação dessas famílias, dessas mães, dessas crianças, né? Porque é aquela coisa, é muito difícil com a pai, não é verdade? Apesar de todo o ambiente de carinho, de atenção, de apreço, né, de relevância que a pai dá para as crianças, tal, não só para as crianças, mas para as famílias também. Né? Quais foram as dificuldades que você verificou nesses seus 20 anos frente à pai? No caso, você está Então, participando. quando eu cheguei na PAI, Osmar, a PAI estava em intervenção, Sim. né? Ela estava em intervenção. E estava já quase 30 anos em intervenção. Só Uhum. que eu via que muita dificuldade tinha na instituição para dar prosseguimento com as crianças, com tudo aquilo que a gente precisava, né? Sim. E durante esse tempo que eu estava como inspetora de aluno, eu muito pouco podia fazer. Uhum. Mas conforme eu fui estudando e conseguindo ali galgar o meu espaço, eu comecei a ver que eu poderia mudar a situação daquele lugar, né? Uhum. E nós assumimos uma gestão que estava com uma dívida de 1.200.000, Um né? milhão e duzentos, E um um milhão e milhão e duzentos mil duzentos, reais. isso, era uma dívida com o INSS, Uhum. né? Mas eu comecei, junto com a equipe, a fazer eventos, né? Conseguimos Sim. fazer eventos e a gente, através de pessoas conhecidas, amigos, parceiros, muita gente nos ajudou, sim, a estar ajudando a quitar essa dívida. Foi difícil? Foi muito difícil. Mas agora, em dezembro de 2022, 2021, nós Sim. conseguimos quitar essa dívida. Ou Foi seja, muito difícil mesmo. não, realmente é É, difícil, porque uma dívida de 1.200.000 reais. Eu me lembro dessa situação, tal, com relação à questão de intervenção da APAE, porque na realidade muitas vezes as pessoas acham que a APAE é uma entidade da prefeitura, uma entidade. Não, não é. A APAE é uma pessoa jurídica, não é verdade? é uma pessoa. Isso, é uma pessoa jurídica, filantrópica, Sim. sem fins lucrativos, né? Então, nós dependemos de parcerias, de amigos, de eventos, né? Da própria prefeitura, que hoje a gente, assim, tem um apoio também da Uhum. prefeitura, né? Porque se não fosse isso, já tinha fechado, já tinha baixado as portas. Muitas das vezes, nós vimos chegar na situação que realmente nós pensamos que a PAI fosse fechar. Eu mesma trabalhei durante quase um ano sem salário dentro da instituição para normalizar a situação de documentação e tudo mais, para poder dar andamento, né? Uhum. Porque se acontecesse de fechar essa instituição, para onde iriam essas crianças, né? Verdade.